Acho que estamos gravando. Monitoria do dia 26/4/2021. A aula é sobre filosofia do direito. Mais especificamente sobre a incapacidade para o diálogo, né? Eu vou espelhar minha tela para vocês poderem ver os meus slides. Tá dando para ver? Sim? Então, tá sim, amiga. Vamos lá. Vamos colocar para apresentar. Bom, então a aula de hoje é sobre a incapacidade para o diálogo de Hans Georg Gadamer. Tenho um pouquinho de dificuldade para falar o nome dele, que ele é alemão, gente, meu Deus do céu. Mas falando um pouquinho sobre o Gadamer, né? Ele é alemão, ele viveu 102 anos, é uma curiosidade muito legal que eu tenho sobre ele, porque como pode uma pessoa viver mais de um século? Então ele pegou ali o século passado e o início desse século, né, do século XXI. E ele é importante, assim, não só para o direito, né? Ele é considerado muito no direito por conta da hermenêutica jurídica, mas ele é um filósofo, né? Então ele contribui para diversas áreas do pensamento. Então, e não só do pensamento, né? Outras matérias também. Então ele vai dialogar com a educação, né? A área pedagógica bebe muito das fontes dele, porque ele tem um conteúdo muito interessante sobre a pedagogia, sobre o diálogo em si, né? Então, esse texto mesmo já consegue tratar sobre algumas questões, né, na sala de aula que ocorrem, por exemplo. Ele vai dialogar com a arquitetura, ele vai dialogar com o direito, com a própria filosofia, né, na sua autocrítica, com a sociologia, enfim, com as áreas humanas como um todo, mas também algumas áreas não científicas, mas sobre o método científico, né? Tanto que o texto de hoje, A Incapacidade para o Diálogo, é um capítulo de uma das obras mais famosas, assim, dele, né? Ele tem uma carreira como professor, muito renomada, né? Então, ele ocupou titulações nas universidades onde ele passou, mas essa obra em si, tem duas obras que são muito famosas dele, que se chama Verdade e Método, e tem uma versão 1 e a versão 2, né? A incapacidade para o diálogo está justamente nessa versão 2. Essas duas obras, né, que são complementares entre si, elas buscam muito a busca pela verdade, né? E em que ponto ela se contrapõe com o método científico que, teoricamente, buscaria sempre uma verdade plena. Então, ele vai tratar isso nos dois livros, são livros extensos, né? Esse texto em específico, esse capítulo, ele é bem curtinho, se eu não me engano, ele tem menos de 10 páginas, assim, pelo que eu li. Não contei, mas a minha impressão foi essa. Eu não quis passar uma leitura prévia, porque para o debate que a gente pode fazer aqui nesse momento, nessa monitoria, ia manipular alguns apontamentos, né? Então, a ideia que ele traz ia viciar as nossas ideias aqui nesse momento. Mas, ao final da aula, eu vou disponibilizar o slide, eu posso disponibilizar o livro, né? A parte 2 do livro, em que contém esse texto, A Incapacidade para o Diálogo. Bom, no começo do texto, ele já começa levantando, né? A primeira ação que ele faz no começo do texto é levantar as suas hipóteses, né? E que surgem em forma de perguntas. Essas perguntas eu coloquei aqui justamente para a gente começar a nossa monitoria, a nossa aula da monitoria, refletindo e promovendo também o diálogo, né? Porque quando eu estava montando essa aula, eu estava fazendo uma versão muito mais eu vou falando do que está acontecendo no texto, mas a gente não está fazendo sobre o que o autor está falando, que é promover o diálogo, né? Então eu trouxe essas perguntas iniciais aqui, introdutórias, para a gente se forçar a pensar no que seria o diálogo, né? E a primeira pergunta é: será que o diálogo, a arte do diálogo, está desaparecendo? Essa é a primeira hipótese que ele levanta, no sentido de: será que a gente está perdendo as nossas formas de relação, de comunicação, de interação com as outras pessoas, com a sociedade em que a gente vive, com o mundo que a gente percebe? Será que essas coisas estão se desaparecendo? A segunda pergunta seria no sentido: nossas conversas estão se tornando um monólogo? Será que isso não é um efeito do modo de pensar técnico-científico? Por quê, né? Ele está falando ali que a ciência, o processo da metodologia científica,
pressupõe uma série de requisitos em que neles está contido uma verdade universal, né? Quando você cria uma teoria, quando você tem uma hipótese, você parte da premissa de que aquilo é verdadeiro pelo fato que você analisou na realidade. E essa teoria, ela pode ser contestada posteriormente, assim como várias teorias vão ser contestadas, tanto no direito, né, no mundo das humanas, como no mundo das exatas. Mas todo o rigor de processo por que se passa um pensar técnico científico pressupõe uma verdade, e essa verdade, ela ali em um primeiro momento também força um monólogo, porque é você, cientista, falando com você mesmo, criando as suas próprias hipóteses dentro do mundo em que você vive. Né? Então, será que essa incapacidade para o diálogo também não está relacionada não só com a perda, né, com o tempo das novas mudanças que a modernidade faz, mas também com o modo de pensar em que a gente está inserido, né, nesse pensar técnico-científico? E aí ele faz uma terceira hipótese, né, que será que essa constante de falhas, né, no diálogo, vamos dizer assim, está ligada a um mundo moderno que promove a autoalienação e que cada vez mais propulsiona, desculpa, o silenciamento dos jovens, né? Os jovens aqui que estão inseridos nesse mundo moderno. Então, ele fala que talvez a incapacidade para o diálogo também pode, né, ou está relacionada com a incapacidade, na verdade, com essa automodernização, essa constante modernização dos nossos processos, né? Ali, ele está escrevendo num contexto da passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade informacional, né? Então, ele tá ali naquela passada, já chegando nesse mundo moderno, atual e que sofre constantes atualizações de forma muito rápida. E ele se pergunta se nesse movimento a alienação das pessoas que vivem nessa sociedade não são um motivo para essa incapacidade do diálogo, né? Aqui eu queria promover esse debate com vocês, não sei o que vocês acham, se vocês querem responder alguma dessas perguntas, se vocês acham que, sei lá, vocês podem falar também que não está acontecendo isso, ou seja, o diálogo não está desaparecendo, a gente ainda consegue se comunicar, a gente consegue manter diálogos, né? E aqui, diálogo, a gente não definiu ainda, então pode ser qualquer conceito que vocês tenham no seu imaginário, assim. O que vocês acham? Eu vou participar, já que só tem a gente aqui, eu vou vir falar, pra você não ficar no vácuo. Acho que, assim, é muito... Primeiro, a gente tem que entender o que é o diálogo, o que ele está colocando como diálogo, porque esse diálogo que ele está falando nesse nível realmente existiu em algum momento? Para a gente poder colocar se o diálogo está avançando ou diminuindo, a gente tem que entender em que momento ele realmente apareceu, digamos assim, sabe? Uhum. É isso. Por exemplo, a gente vai olhar para a cultura do outro, aceitar, se você parar para pensar que até hoje a gente tem essa questão das minorias não serem tão representadas e a questão do diálogo delas na sociedade, que antes não se tinha menos ainda, né? Então, não sei se está desaparecendo ou se ela está começando a surgir, não sei, vamos ver. Tá. Muito legal, assim, essa ideia de primeiro definir, né? Porque para a gente falar se está surgindo ou se está acabando, se qual é a influência que tem, é pensar do ponto que está surgindo, né? O que é o diálogo que a gente vai questionar em primeiro momento? Ele no texto, ele se preocupa em definir diálogos algumas vezes, né? Mais para o final do texto, depois que ele explora tudo que ele queria explorar, ele vai falar para a gente o que ele acha que é o diálogo, né? E a gente vai ver aqui. Mas, pô, muito legal, Gi, esse apontamento que você fez, achei bem rico. Eu acho que alguém mandou alguma mensagem, então vou ter que sair aqui rapidinho, gente, para ver. Não. Tem no chat? Amiga, eu só levantei a mão só. Ah, tá. Pode falar. Eu falo se alguém mandar alguma coisa no chat? Ai, por favor. Aí você não precisa ficar melhor, né? Uhum. Então, eu acho que nessa pergunta aí que você mandou, eu penso que eu vejo o diálogo de uma forma mais extensiva, assim. Então, eu não sei como que é a visão do Gadamer ainda, né? Mas eu penso que o diálogo seja tipo discurso, qualquer forma de conversa entre duas pessoas. Eu acho que, assim, o diálogo enquanto capacidade, assim, né? Eu acho que ele ainda existe. Mas que nem essa questão que ele coloca aqui na primeira pergunta da arte do diálogo, eu acho que isso é algo que a gente tem perdido cada vez mais, né? Eu acho que essa questão da perda da arte do diálogo remete muito para mim à questão
do isolamento dos países, do nacionalismo, igual a Gi falou, né, das minorias estarem cada vez mais excluídas e tudo mais. Então, acho que o diálogo enquanto arte, enquanto capacidade das pessoas de ouvir umas às outras, eu acho que isso a gente está passando por um processo de crise nesse sentido, sim, eu concordo com essa visão. Massa. Vamos descobrir, né? Vamos ver. O que tá acontecendo com a gente, que a gente ou tá conseguindo dialogar de fato, que a gente tá conseguindo entender o que o outro quer dizer quando ele fala, ou se a gente tá retroagindo, né, no tempo, se a gente não tá conseguindo nem ouvir a fala do outro, enquanto entender que ele também faz parte ali de uma relação que ele depende do outro, né, para sobreviver, por exemplo. No decorrer do texto, então, vou voltar aqui para a tela cheia. A gente tem que primeiro entender que o Gadamer, ele vai usar muito de filósofos clássicos, né? Que a gente conhece, como Sócrates, como Platão. Então, ele vai beber da fonte dessa galera, né? Então, é importante deixar isso claro aqui. E quem fala que a gente tem capacidade para o diálogo é justamente o Sócrates, né? Ele fala justamente que nós somos seres capazes de promover, manter, estimular, né, promover diálogos, né? Tanto que nós somos seres que convivem na polis, nós somos seres que precisam da outra pessoa para viver, para se manter em sociedade. Então, essa é uma afirmação. Então, a incapacidade do diálogo não está relacionada na nossa incapacidade de não conseguir, mas sim de um não interesse ou de influências que não nos permitam realizar isso. Nesse sentido, quando o autor vai falar desse intercâmbio vivo dos interlocutores, ele quer dizer que a nossa comunicação, os nossos sentidos de se expressar, de falar quem nós somos, né, de promover o diálogo, as nossas relações, interações, ela é um intercâmbio que não para no tempo. A gente, por mais que a palavra esteja estabelecida gramaticalmente no dicionário, o que ela é, ou o que ela se faz ser, qual é o sentido que ela quer trazer para o mundo, a gente não está necessariamente fixado nesse sentido da palavra, né, das coisas, e a gente está em constante alteração. Tanto que, com o passar do tempo, certas palavras não têm mais o mesmo significado, mas a gente consegue ainda se entender nos nossos diálogos. Então, justamente, essa nossa linguagem, ela apenas se dá no diálogo. Para explicar melhor o que o autor quer dizer, ele vai dar muitos exemplos, né? O texto, ele é recheado de exemplos ilustrativos e legais, assim, de entender, né? Esses militares na mesa em Berlim, ele fala que ele estava observando, né? Então, ele estava em Berlim, sentado lá, e ele se depara na frente dele com essa mesa em que esses militares estão sentados em roda, e eles estão extremamente em silêncio, calados, concentrados, enquanto tudo ao redor, assim, em outros países, por exemplo, né, que a gente vê, ele quer fazer uma contraposição em que os ruídos do dia a dia, né, as falas altas, ele fala, por exemplo, na Itália, né, que é um país que tem esse estigma, pelo menos para ele. Então, ele quer fazer essa contraposição, né? Será que nessa roda, em que todos estão em silêncio e concentrados, há um diálogo, né? Por mais que implícito? Ou será que o diálogo, de fato, está ocorrendo nesses ruídos da sociedade? Então, vamos pensar aqui na cidade de São Paulo. Será que entre os ruídos e as falas e as normas e as decisões, de fato, há diálogo, ou a gente está tratando de outras coisas, né, que não o próprio diálogo? Para isso, ele vai explicar o exemplo da conversa do telefone. Antes disso, é bom deixar claro que o texto é uma busca incessante para descobrir aonde está a nossa incapacidade no diálogo, né? Ele quer descobrir em que lugar que a gente está falhando. E, para o Gadamer, o telefone era a inovação tecnológica da época, né? Então, ele falava assim, por mais que a ligação que você receba seja feliz, seja de alegria, seja uma notícia boa, por exemplo, ainda assim, a relação entre você e a pessoa que está do outro lado da linha vai ser fragilizada. Ela vai ser molestada, ela vai ser quebrada, ela vai ser frágil mesmo.
Porque não há, de fato, a interação entre você e a pessoa. Imagina, Gadamer, então, hoje, na atualidade, em que a gente responde por emojis, né? A pessoa fala ok com a mãozinha, a gente responde com a carinha dando uma piscada, e a gente consegue se comunicar, né? Então, fazendo aqui uma analogia com modernidade líquida, né? Do Bauman, mas ele fala que nesse exemplo do telefone, a gente já não está mais conseguindo manter um diálogo, porque não há, de fato, uma pessoa disposta a falar, então os receptores já não querem mais ouvir a mensagem do emissor, e o emissor já não quer mais falar. Né? As pessoas não estão, de fato, abertas a ouvir e nem a querer falar. Nesse sentido que ele explica que o fio do telefone, ele é essa barreira que impede essa interação verdadeira, né, única. Uma citação aqui do livro a questão da incapacidade para o diálogo refere-se antes à possibilidade de alguém abrir-se para o outro e o outro encontrar nesse outro uma abertura para que o fio da conversa possa fluir livremente. E isso não ocorre nos meios que a gente tem hoje. No caso do Gadamer no telefone, né, exemplo da época dele, e a gente com esse mundo cada vez mais moderno, em que as coisas têm que ser rápidas, tem que ser na hora, tem que ser agora, porque depois não vai mais valer. Né? Então, é uma reflexão que a gente coloca aqui nesse momento, né, e essa aula é muito de reflexões, porque é uma aula de filosofia, mas é importante também entender, então, que ele percebe aí já uma primeira incapacidade, que são as incapacidades que eu coloquei aqui, que eu interpretei como as do meio. Então, talvez a incapacidade para o diálogo resida no meio em que a gente promove o diálogo. O diálogo e a escrita. Ele vai falar que existem algumas figuras que foram impactantes nesse meio do diálogo, que são mestres no diálogo. Confúcio, Buda, Jesus, Sócrates. Esses mestres do diálogo, eles ensinaram, né? Então, tem um sentido ali de diálogo que é pedagógico, porque eles passaram seus ensinamentos aos seus discípulos, né? Aos seus seguidores, enfim. E quando a gente percebe, a gente tem contato com esses ensinamentos através da escrita, certo? E a escrita, por mais fiel que ela seja, por mais que ela não seja tão fiel a de fato, a ação de ver a pessoa dialogando com a outra, ela pressupõe a arte de escrever e apresentar uma realidade viva, né? Porque ele quer dizer aqui que essa escrita desses diálogos ali, por mais que não sejam de fato você ver o diálogo, ainda assim é uma arte, porque pressupõe a escrita. E quando você fala de escrita, você fala em um pensar sobre, né? Você não está, por exemplo, não só conversando ou escrevendo, digitando um texto, fazendo uma analogia aos dias de hoje, né? E aí ele vai comentar do desaparecimento dessa escrita, né? Das cartas de correspondência. Então, a gente perdeu a força de criação, a gente perdeu a sensibilidade da alma, a gente perdeu a fantasia produtiva. Nesse sentido, né, em que a gente está perdendo todas essas coisas, talvez aí esteja mais uma incapacidade para o diálogo, né? Essas perdas que a gente observa constantes, e aí precisa colocar na balança também, em contraposição à nossa modernização, porque algumas coisas são de fato úteis, né? A gente não consegue se imaginar escrevendo uma carta. Mas será que a gente consegue se imaginar falando, dialogando com as pessoas de uma outra forma que não a que a gente faz hoje? É um ponto, né? No século XX, a gente vai ter uma mudança de paradigma da filosofia, né? A filosofia vai criticar ela vai se pôr em crítica, né? Porque vai voltar uma era romântica em que vai voltar essa sensibilidade da alma, e aí os autores vão começar a falar sobre, será que a gente está perdendo isso de fato? Em que medida que a gente consegue resgatar isso? E aí tem uma coisa muito legal, né? Que é a dialética. Eles vão explicar, esses autores que a gente estava falando aqui, que vão voltar à crítica, eles vão falar que as pessoas, quando elas entram em uma relação entre elas, quando elas estão em conjuntas, que elas vão promover um diálogo, elas não estão falando sobre o mesmo mundo,
sobre uma mesma perspectiva. Muitos autores iam falar assim, bom, Sócrates, por exemplo, né? Essas pessoas que se juntam para dialogar, elas vão falar sobre duas opiniões diferentes sobre o mesmo mundo. Quando, na verdade, não. Essas duas pessoas pertencentes a mundos diferentes, por mais que vivam ali no mesmo planeta Terra, elas são de mundos diferentes, em que a visão a respeito do mundo também vão ser diferentes. Um exemplo muito clássico disso é o Brasil, né? E relacionando a nossa análise com o espaço físico também. Uma pessoa que mora no Morumbi, ela vive em um mundo. Ela vive em um mundo que existem certas normas, direitos, acessos e garantias. Uma pessoa que mora em Paraisópolis, ela vive em outro mundo, completamente diferente, com outras perspectivas de visão de mundo e do espelho do mundo. E quando essas pessoas se entram em contato umas com as outras, elas não vão encontrar validade dos seus mundos umas nas outras, né? Porque são realidades completamente diferentes, né? Se pensando aqui no nosso exemplo fático. E aí o Sócrates vai falar assim, bom, mas para você validar o seu mundo, as suas perspectivas, você tem que encontrar na visão do outro uma coisa em comum. Só que nesse caso seria impossível, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que tem uma realidade totalmente ferida, e a gente está falando de um outro lado, de uma pessoa totalmente privilegiada aqui no Brasil. E uma conversa não vai encontrar um ponto em comum na outra, né? Dessa forma, será que isso invalidaria o discurso da outra? E aí o Gadamer vai falar que não, né? Que, na verdade, o que acontece nessa interação não está se tratando de uma invalidação, mas o diálogo está em perceber que a razão tem que transpassar a individualização das suas perspectivas de mundo, e nessa evolução do pensar, de sair do individual e atingir o coletivo, é uma forma de diálogo. E aí, quando as pessoas não praticam essa transposição, a gente volta em uma incapacidade do diálogo. Porque, não sei se eu fui clara nessa analogia, porque ela é bem complexinha, mas encontrar a capacidade para o diálogo está justamente na saída da individualização dos seus mundos, das suas percepções, e atingir o coletivo, entender em como as múltiplas formas de se enxergar o mundo, né, dos seus espelhos, assim, das suas vivências, está em encontrar um comum, né, nesse diálogo. Não sei se ficou muito claro, senão eu repito de uma outra forma. Não, ficou sim. Ficou? Beleza. Sabe o que eu ia te perguntar? Uhum. Ele diz algo, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma família, pessoas que moram na mesma casa, no mesmo lugar, mas que muitas vezes não conseguem dialogar. Essas pessoas, elas estão vendo uma mesma realidade, mas muitas vezes a gente pode, talvez, dizer que mundos diferentes ainda, por serem seres diferentes e vivenciarem experiências diferentes, né? Mesmo que... Exato. Acho que nesse contexto ele falaria justamente isso, de que, por mais que elas vivam no mesmo ambiente, o ambiente privado não é resumido nas nossas experiências, né? Então, a gente tem experiências no mundo público também, então, quando a gente sai na rua. E essas experiências, essas realidades, elas são diferentes e, inclusive, constroem mundos diferentes dentro de um mesmo ambiente. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem um avô na sua casa e ele está acostumado com o mundo, com as vivências em que ele acumulou dentro da sua vida toda. Você, jovem, sei lá, você tem 18 anos. Você tem outras vivências e, portanto, o seu mundo é completamente diferente. O diálogo, exato. O diálogo, nesse caso, está em tentar ultrapassar essas individualidades e tentar construir pela razão um diálogo em que haja um senso comum ali, né? Um entendimento comum entre você e o seu avô ou avó, nesse caso, nesse exemplo aqui que a gente deu. Mas seria justamente isso, assim, ele explica essa contradição pelas vivências que o ser humano promove dentro da vida dele no decorrer da sua vida, assim, sabe? Então, tipo, são outras realidades e não necessariamente a gente tá falando sobre o mesmo mundo. É muito bom deixar isso claro, porque se a gente estivesse falando sobre o mesmo mundo, né, um universo, assim,
a gente não teria essas contradições. Seriam apenas perspectivas diferentes sobre um mesmo fato. Né? Então, eu estou analisando desse lado e você do outro. A gente tem duas perspectivas diferentes sobre o mesmo objeto. O que ele está falando é que, na verdade, existem dois objetos diferentes. A gente não está analisando as mesmas coisas. Então, quando a gente está falando de acesso à educação, a gente não está falando que existe um acesso à educação, não, existem vários. Por quê? Porque o acesso à educação para uma pessoa é uma coisa. Então, para a galera do Morumbi, é um fato, é uma coisa, é um mundo diferente, é um objeto diferente. Quando a gente vai falar de acesso à educação para a galera da periferia, a gente está falando de um outro mundo. Um mundo que talvez isso nem exista, por exemplo, né? Pelo menos não de forma efetiva. Então, ele está falando justamente que é isso que acontece, né, nesses diversos mundos, nessas diversas multiplicidades. E que a gente não, e para que a gente não vai necessariamente encontrar um ponto em comum com o outro, para que o meu seja validado, né? Então, por exemplo, eu só consigo validar uma teoria minha quando ela repete mais de uma vez, né? Quando ela acontece mais de uma vez. Isso, nesse caso, não vai acontecer. Por quê? Porque existem dois mundos diferentes sendo analisados, sendo postos em questão aqui, né? Nessa relação em que a gente estabeleceu, são dois objetos completamente diferentes que estão sendo analisados. Entendi, obrigada. Imagina. Aí, então, ele vai falar assim, né? Bom, mas... E assim, gente, ele vai falar o que é diálogo quase acabando o texto, sabe? Ele poderia falar primeiro pra gente o que era diálogo, mas ele falou, não vou falar. Ele vai falar que o diálogo é justamente, nesse sentido, algo que marca a gente. Algo que a gente não encontrou em nenhum outro lugar e vai encontrar na pessoa com que a gente está falando, né? Que a gente está mantendo a relação ali de diálogo. Essa relação, ela é tão forte, tão emblemática, que aquilo estimula o diálogo, né? Então, a forma... Tô conversando com uma pessoa, a gente tá conversando sobre churros, sei lá, a primeira coisa que veio na minha cabeça. E ela me fala uma coisa que ficou muito marcante, muito diferente do que eu já tinha visto, algo novo, algo que eu nunca encontrei em outros diálogos. Aquilo me propulsiona a, de fato, ter um diálogo. Ele fala que isso é uma definição muito subjetiva, mas que ela é real, né? Se a gente for pensar, pessoas que a gente está conversando e está falando sobre uma mesma coisa que a gente já sabe faz tempo, ou que a gente sempre fala, aquela coisa, ela não, talvez nem seja um diálogo, talvez seja só uma conversa, um bate-papo, uma explanação de ideias, né? Talvez não seja, de fato, efetivo o diálogo entre aquelas duas pessoas. Então, esse sentido de ser algo que marca, que deixa, que é um novo, que é exterior ao que você pensava, é um ponto muito legal que ele vai definir diálogo. Então, diálogo é aquilo que deixa uma marca. O que perfaz um verdadeiro diálogo não é termos experimentado algo de novo, mas termos encontrado no outro algo que ainda não havíamos encontrado em nossa própria experiência de mundo, né? Que é exatamente isso. Entendi sim, muito legal. Aí, ele vai falar que existem, na visão dele, alguns tipos de diálogo, que, na verdade, são barreiras para o próprio diálogo, né? O diálogo pedagógico é uma resistência, é um problema. Porque a gente tem que pensar naquela relação de professor e aluno. O professor chega, entra na sala, fala. Só que aquela fala ali, ela tem o objetivo de ensinar, né? Como a gente já tinha falado naqueles outros diálogos, daqueles mestres do diálogo, né? Como Buda, Jesus, Sócrates. O diálogo pedagógico, ele tem um único objetivo de ensinar. Só que a partir do momento em que só eu falo, eu não consigo promover, de fato, o objetivo final do meu diálogo, que era ensinar, né? Então, ele fala que esse primeiro já é uma incapacidade, essa primeira resistência, né, desse formato, é uma incapacidade para o diálogo, porque eu não consigo falar, eu não tenho voz, né? Então, a gente pensa naquela aula em que só um fala e a gente só escuta. O segundo tipo de diálogo, que é uma resistência, é o diálogo investigativo, que geralmente é encontrado nos seminários, né? Então, ele dá o exemplo que ele foi para uma palestra, foi assistir um seminário, e aí ele estava lá, e o professor do diálogo, não, da aula lá, ele promoveu um diálogo investigativo, porque quando a gente vai dar um seminário sobre algo, a gente está procurando um problema, ou a gente quer argumentar alguma questão, então é um diálogo investigativo.
E aí, o professor que estava dando a aula fez uma pergunta, tipo, igual eu fiz aqui para vocês no começo. Fez uma pergunta, a resposta foi curtíssima do aluno que respondeu, e a partir da resposta do aluno, o professor começou a falar, né? Então, a argumentar. No final da palestra, ele vira para o seu assistente e fala assim: o seminário de hoje foi um debate totalmente produtivo. E o assistente confirma, né? Fala, realmente, professor, foi um debate muito construtivo. Sendo que, de fato, não houve um diálogo ali, né? Ele fez uma pergunta sucinta, o aluno respondeu com uma resposta curta, e não foi promovido o diálogo de fato, assim, né? Em que a gente busca. Então, o diálogo investigativo é uma resistência a é uma incapacidade, né? É uma barreira nessa busca do diálogo pleno, né? Do diálogo que seria ideal. Ele vai falar que os diálogos semi-mortos também são outras barreiras, porque o diálogo, ele pressupõe um pequeno número de pessoas, né? 2, 3 pessoas ali, no máximo, no que ele entende, porque quando isso se torna uma mesa redonda, por exemplo, a gente sai do ambiente do diálogo para começar a falar de ideias. A gente está explorando ideias ali, né? Quando a gente está numa mesa redonda, um fala, outro argumenta, não necessariamente naquela ideia de eu não estou aberto a te entender e você também não está aberto a me escutar, né? É uma relação que ele deixa muito claro. Para se caracterizar como diálogo, tem que ter essa interação plena, né? Nesse sentido de formar vínculos mesmo. E aí, outros diálogos são os autênticos ou individualizados, né? Nesses diálogos, a gente tem diálogos que podem ser de fato efetivos, né? Em contraponto. O diálogo para negociação, ele explica que é o seguinte: basicamente é o que a gente entende de uma negociação. Então, duas pessoas se juntam, expressam ali as vontades ali dessa negociação, e eles conseguem achar um ponto em comum, né? Então, pensando na lógica que eu tinha explicado, de transpassar as individualidades pela razão e atingir um coletivo, um comum, uma ideia comum, a gente teria, de fato, um diálogo. Só que aí a gente vai perceber que essa equidade, né, essa igualdade que a gente chegou, ela não representa os pessoais daquelas pessoas que estão ali em negociação. Ela representa a vontade do objeto em negociação. Então, chegou-se a um comum do objeto em que a gente está se tratando, e não das pessoas que estão falando, né? Então, ele fala que esse diálogo para negociação, ele é diálogo até certo ponto nesse sentido. Porém, quando ele promove essa equidade, essa igualdade, ele consegue ouvir o outro. Porque eu preciso entender o que o outro está falando para que a gente consiga chegar num senso comum. E nesse sentido, o diálogo para negociação, ele volta a ser um diálogo porque ele tem a premissa básica dos diálogos, que é ter a capacidade de ouvir o outro, de entender o que o outro está falando. Por mais que o outro ali não esteja figurando a sua personalidade pessoal, né, enquanto indivíduo, e sim do objeto, mas eu ainda assim tenho que fazer o esforço de entender o que a outra parte está querendo que a gente entre em um consenso. O diálogo terapêutico, ele é muito legal também de ser analisado, porque ele puxa ali para uma análise psicanalística da relação, né? Então, o indivíduo, quando ele está com uma doença, quando ele está enfermo, né, vamos dizer assim, problemas, seja algum problema psicológico, sociais, enfim, ele perde a sua capacidade de dialogar com a sociedade em que ele vive. E aí, quando ele percebe isso, quando ele percebe que ele não é mais capaz de promover diálogos dentro da sua própria sociedade pelo seu problema, ele busca ajuda, né? Então, ele se conscientiza disso e vai em busca de uma ajuda. A ajuda que ele consegue, o processo de cura está baseado justamente em diálogo. Porque ele, ali com um profissional, né, então com um psicanalista, que ele até usa no exemplo, ele vai restabelecer as conexões que ele perdeu por falta do diálogo, e ele só consegue restabelecer essas conexões dialogando, né? Então, o
o processo de perda, o processo de cura, nesse sentido, pode até parecer um paradoxo, né? Mas é muito legal para entender como que a gente consegue se curar, né? Nesse sentido, fazendo uma analogia da incapacidade do diálogo, dialogando, voltando, tentando entender, ouvindo o outro, né? Diálogo familiar caminha muito nesse sentido de usar a mesma linguagem, né? Porque para a gente entender, para a gente manter uma linguagem, um diálogo, a gente tem que falar a mesma língua, né? E aí aparece muito, fala assim, a gente não fala a mesma língua, a gente não está conseguindo se entender porque a gente não fala a mesma língua. Então, diálogo familiar é justamente você ter naquele ambiente em que você está dialogando o mesmo tipo de linguagem, né? Por mais que seja ali, por exemplo, se você falam línguas diferentes, né? O diálogo pode não ser tão efetivo porque não é um diálogo familiar, mas ainda assim consegue se manter uma comunicação. Mas basicamente é isso, né? Então, o diálogo familiar é essa paridade na língua que a gente usa. E aqui não no sentido, tipo assim, eu falo português, você fala português, mas de ter os mesmos pontos de partidas para que se mantenha um diálogo. E aí, ele vai finalizando o texto, né? E aqui, já terminando esses diálogos todos, em que ele fala que a gente nunca vê a incapacidade do diálogo em nós mesmos, então tá sempre no outro. Então, você tá num debate político, você fala assim, não, você não é capaz de dialogar, eu não consigo dialogar com você. Né? A gente fala, eu vejo muito isso, né? Então, a gente sempre coloca a culpa da incapacidade do diálogo na outra pessoa. Então, é você que não consegue dialogar, é você que não consegue entender as minhas ideias, é você que não consegue entender as perspectivas do meu mundo. E isso, nesse movimento de colocar a culpa no outro, a incapacidade do diálogo se prevalece. Né? Em última instância, temos que a capacidade do diálogo está no diagnóstico de alguém que não se presta ao diálogo e não consegue entrar em diálogo com o outro. A incapacidade do outro é sempre também a nossa própria incapacidade. Ou seja, quando a gente fala que o outro não é capaz de dialogar com a gente está falando que a gente não é capaz de dialogar com essa pessoa. Né? Então, é muito legal para pensar essas incapacidades do diálogo, no sentido de que quando a gente percebe isso no nosso dia a dia, e aqui trazendo para uma seara jurídica, quando a gente fala para o outro que ele não é capaz de argumentar esse ponto, a gente está falando que a gente também não é capaz de, por exemplo, refutar esse ponto. A gente não é capaz de argumentar argumentar a favor desse ponto. A gente está falando da nossa própria incapacidade quando a gente pensa que a interpretação, a hermenêutica de determinada norma não é válida. A gente quer falar, na verdade, que a gente não concorda, né? Por mais que ela ainda seja válida, a gente não concorda com o que a hermenêutica quer dizer, com o que a interpretação da norma quer dizer. Então, é bem legal pensar nesse sentido, né? Aí, ele termina o texto dele com uma visão bem otimista, assim, né, do que seria ter o diálogo. Ele fala assim, bom, por mais que a gente não consiga se entender, quando a gente se entende, a gente consegue estabelecer um senso comum, uma igualdade de paridade, uma igualdade, assim, entre pares, uma paz, vamos dizer assim. Ele não fala a palavra paz, mas um consenso mesmo. Então, ele deixa uma esperancinha no fim do túnel, né? Então, a gente não consegue, muitas vezes, praticar o diálogo. A gente é incapaz, muitas vezes, de praticar o diálogo. Mas quando a gente consegue tirar frutos disso. E é isso, gente. Esse é o texto, Incapacidade para o Diálogo. E aí, assim, trazendo para o mundo jurídico, a gente poderia fazer vários questionamentos mesmo, né? Pensando que o direito não é só norma, pensando que o direito é ciência política, que o direito é sociologia, que o direito é filosofia, a gente precisa entender o que as outras pessoas estão falando, né? Volto sim, Gi, peraí. Eu acho que eu parei a gravação, né? Um minutinho. Ai, meu Deus do céu. Saí da página. Então deixa se ficar ruim. É que sabe o que é? Essa aula me lembrou muito. Eu tô tendo uma UC que é de arte e cultura. Eu não sei se você já chegou a fazer. Não. E, nossa,
conversa muito com a sua aula, assim, muito mesmo. Tanto que um pouco da definição que ele diz de diálogo, Aristóteles diz que é uma catarse, que seria o que a arte cria. Você chegou a ver isso? Que você está comentando, cara? Então, nossa, muito. E essa frase aí, eu quero anotar, porque vai que me ajuda. Não, pode anotar, fica à vontade, assim. Eu fiquei meio segura com essa aula, né? Porque é um ramo que eu não conheço muito, que é a filosofia do direito. Mas eu fiquei realmente, assim, pensando o quanto isso é importante na prática, assim, jurídica da nossa vida, né? Porque se a gente não consegue dialogar, se a gente não consegue comunicar de fato, né? Pensando nessa interação com a outra pessoa, que a gente quer passar o nosso entendimento, a gente não consegue fazer nada. Né? A gente não consegue ir no tribunal, a gente não consegue fazer uma sustentação oral, a gente não consegue estabelecer o mínimo, assim, de relação com a outra pessoa, né? Hoje o Brasil vive uma crise de polarização, porque as pessoas não conseguem dialogar, né? A gente vive nas nossas bolhas, a gente só consegue dialogar com aquelas pessoas que pensam igual a gente. Quando as pessoas vêm para dialogar um assunto diferente ou divergente do que a gente pensa, a gente não aceita. Então a gente fala que não dá para dialogar com você porque você não pensa igual a mim. Então, cara, isso para hermenêutica jurídica, para entender a norma, para pensar o direito, pensar que tipo de direito a gente está construindo é muito importante, muito importante. Porque a gente está em diálogo constante com a norma, assim, a norma é a nossa fonte da nossa prática, né? Se a gente não parar para pensar no que ela quer dizer para a gente, no que a gente pode criticar ela, a gente não se faz sentido ser um jurista, por exemplo, né? Porque a gente não está aqui para reproduzir normas. A gente, pelo menos em teoria, a gente não poderia fazer isso, né? Mas você conseguiu pegar a frase? Peguei sim. Sabe o que eu ia te falar? Eu já vou sair, mas muito obrigada pela aula, me agregou muito, viu? Imagina, obrigada eu. Você vai disponibilizar a leitura? Vou sim. Obrigada, viu? Beijo. Beijo.